Oi, gente, aqui quem tá falando é a Júlia, e nesse vídeo de Sociologia de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre liberalismo, estado de bem-estar social e neoliberalismo. Então vamos começar pelo liberalismo. O que era o liberalismo? O liberalismo era uma doutrina teórica que vai surgir na Inglaterra do século XVII devido às revoluções burguesas e ao iluminismo. Então, como a gente já tocou que ele vai surgir devido às revoluções burguesas, como a Revolução Francesa, ele vai estar defendendo os interesses de uma determinada classe. E que classe era essa? Obviamente, a burguesia. E quais eram esses interesses? Esses interesses eram a igualdade entre todos e a liberdade individual. Então, o liberalismo vai ter como principais características a defesa da liberdade econômica, a participação mínima do Estado na economia e a defesa da propriedade privada. Esse liberalismo do qual a gente está falando é o liberalismo clássico. E o liberalismo clássico vai ter dois tipos: o liberalismo clássico político e o liberalismo clássico econômico. No liberalismo clássico político, a gente vai estar falando mais sobre a forma como esse Estado que eles vão estar pensando, como que ele vai acontecer, como que vai ser a vida desse Estado. E aí, qual era a principal ideia deles? A principal ideia deles era destituir o poder monárquico, ou seja, tirar o rei do poder e dar esse poder para as pessoas, no caso, para os burgueses. E aí, eles pensavam que esse Estado que eles estavam querendo formar tinha que se organizar de uma forma republicana. Então, eles vão até começar a pensar numa divisão de poderes, que é quando a gente vai ter o Montesquieu, que vai estar falando da divisão dos três poderes. Já o liberalismo econômico, ele vai estar falando que o Estado não deve, de forma alguma, interferir na economia, que a economia tem que girar sozinha e que ela consegue estar fazendo esse fluxo de mercadorias e de capital, no caso, né, de dinheiro. Já o que a gente vai chamar de liberalismo econômico vai estar falando que o Estado não deve, de forma alguma, intervir na economia. A economia tem que se gerir sozinha. Inclusive, o Adam Smith, né, que é o precursor dessa ideia do liberalismo econômico, ele vai falar da mão invisível do Estado, que é como se tivesse uma mão ali, invisível mesmo, que vai estar gerindo essa economia, que vai estar fazendo essa economia se movimentar sem a necessidade do Estado. E eles têm como base a meritocracia e a individualização. O liberalismo vai ser uma doutrina bastante difundida, não só pela Europa, mas pelo mundo como um todo, só que ele está fadado a ter um problema, a ter uma quebra. Já dizia o Marx, o capitalismo está fadado sempre a ter crises. E vai ter essa crise que vai ser a crise de 29, ou a então chamada quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que vai ter um impacto não só em Nova York, não só nos Estados Unidos da América, mas no globo como um todo. E aí vai ser preciso repensar um novo modelo político, econômico e social para estar gerindo essas ações e para estar recuperando essa grande perda, esse grande problema que vai acontecer pelo mundo todo. E aí vai surgir o estado de bem-estar social, ou keynesianismo. Ele vai ter esse outro nome de keynesianismo porque ele foi idealizado por um britânico chamado Keynes. E o que o estado de bem-estar social é? O estado de bem-estar social é a volta da centralização do poder nas mãos do Estado, a fim de garantir os direitos básicos da população. Com essa volta do poder para as mãos do Estado, o Estado que vai controlar toda a sociedade. E aí, qual era a prioridade do Estado? A prioridade do Estado era a população. Então, com isso, a gente vai ver uma maior geração de empregos, uma maior estabilidade econômica, uma maior propagação de projetos políticos e sociais voltados para a educação, para a cultura e para a saúde, o aumento de salários, um maior investimento em obras públicas e, principalmente, esse Estado vai conceder créditos às empresas que quebraram com a crise de 29, o que vai ser muito importante para essas empresas anos depois se reerguerem. Só que, como nem tudo são flores, o estado de bem-estar social vai ter alguns problemas, até mesmo de planejamento. Não vai ser mais possível o Estado estar cumprindo todas essas promessas que ele teve. E aí vão começar a se pensar uma outra forma para esse Estado estar operando na sociedade. E com isso vai surgir o neoliberalismo. O neoliberalismo vai surgir ali por volta dos anos 80, devido à crise dos petróleos, devido à questão do baby boom, que é o grande crescimento populacional. Então isso vai inchar o Estado, que não vai estar conseguindo levar para frente as suas propostas de estar cuidando da população. E aí também vai surgir uma escola chamada Escola de Chicago, nos Estados Unidos, que é uma escola de pensadores norte-americanos, que vai ter uma parte deles
que vai estar defendendo esse livre mercado. E aí esses pensadores vão começar a cunhar teorias sobre este livre mercado e como que ele deveria operar e vão levar essas teorias para esses governantes. Só que essas teorias, antes de ser implementadas em grandes países, como países europeus ou como o próprio Estados Unidos da América, ela precisa ser testada, porque vai que ela dá errado e aí novamente vai ter um novo problema, uma nova crise dentro desses grandes países que não podem entrar em crise. E aí o que eles vão fazer? Vão testar essas teorias neoliberais no Chile. O Chile, na época, vai estar vivendo a ditadura do Pinochet. E eles vão achar que isso vai dar mais certo, essa tentativa de teste, usando o país chileno como um teste, porque como ele vivia uma ditadura, era muito mais difícil as pessoas estarem questionando essas coisas que estavam postas ali, essas questões econômicas, políticas e sociais que estavam sendo postas ali naquele momento. E aí, quais são as características do neoliberalismo? Quais são as diferenças do liberalismo para o neoliberalismo? De certo, meio que mantém a mesma base, a mesma estrutura. Só que a grande questão no momento agora é que o Estado vai interferir de uma certa forma. Só que eles vão estar falando de Estado mínimo. Não vai ser um Estado que vai deixar a economia, a sociedade, a um Deus dará, para ver o que vai acontecer. Não, esse Estado vai intervir de forma mínima. Esse Estado interventor, ele vai ser um Estado que vai criar agências para estar controlando as empresas desse país. Por exemplo, no Brasil, a Petrobras detinha um monopólio do petróleo. Só que vai ser criada a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, que vai ser uma forma do Estado estar tomando conta da Petrobras e tomando conta do petróleo no Brasil. Ou seja, esse Estado vai criar normas, mas ele não vai ser o produtor, não vai ser ele quem está produzindo os bens de consumo. Quem vão estar produzindo vão ser os indivíduos, as empresas. Isso pensando na economia, de ser uma economia liberal, de ser uma economia que visa essa individualidade, essa questão da meritocracia, essa questão da liberdade. Mas, ao mesmo tempo, esse Estado, como é um Estado mínimo, um Estado regulador, é ele quem cria as normas da sociedade. Então, gente, por hoje é isso. Questões, comentários, só deixar aí abaixo e a gente vai trocando uma ideia, ok? Tchauzinho!